Que joia, carazinho. Eu tô com 24. Provavelmente É a idade da Alice. É, né? É. Mas olha só que bacana, cara. Aí, ó. Aqui é o pórtico da entrada do município que tu fala que não existe. Atrás Tu acredita? Atrás daquelas árvores termina. Tá vendo? Eu É, quero que tu me, na verdade, quero que tu me ajude a defender Fortaleza, porque eu Não, sou mas agora criticado aqui. É. Ai, Aqui meu tem Deus quase do dois céu, tem pobrezinho. Tem quase 2 quilômetros, né? Até A entrada lá, né? É, mas acho que dá uns 800 metros até começar ali onde tem as cerealistas, a Cotribá, Isso. a direita e a Cevadas. E agora aqui tem os... me esqueci o nome agora. Enfim. Parte de bicicleta ali. Ciclovia. Sim, a ciclovia. 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 Já estamos ao vivo? Temos já a galera na... 5 peoples. 5 Cinco hello peoples. friends. Então vamos iniciar. O áudio tá tudo certo? Tá, né? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um episódio do Pod Estudo Podcast. Estamos hoje com ninguém mais, ninguém menos do que a prefeita de Fortaleza dos Valos, região noroeste do estado, perto de Cruz Alta. Vou começar apresentando um pouquinho, falando um pouco sobre o currículo dessa mulher. Se liguem só, vai ser 2 folhas, tá? Só, e foi resumido. Formada em magistério, pós-graduada em teatro e gestão escolar, habilitada a trabalhar com pessoas deficientes visuais, 8 anos secretária de educação, 4 anos secretária do turismo do município, 4 anos vereadora, tesoureira do Coré de Alto Jacuí, prefeita por 2 mandatos seguidos, sendo reeleita no segundo com 68,7% dos votos. Uou. Que número! Primeira mulher a presidir o Comaja, coordenadora da região de Cruz Alta na prevenção à Covid. Coordenadora, então, tu diz em toda a região cruzaltense ali a 9ª região, acho que eles falam, né? 13 municípios. 13 municípios. Agora eu vou puxar um pouco dos teus projetos. Eu contei antes, puxando pela prefeitura, inclusive, foram 53 realizados, mas eu tive que resumir um pouco, senão nós ia começar meia hora só falando disso. Mas, enfim, começando com calçamento, mais de 16 mil metros quadrados já feitos. Casa para as pessoas no meio rural, recapeamento da RS 824, iluminação de 100% da cidade em LED, importante. Ciclovia, emenda de mais de 4,4 milhões de reais para usina de asfalto, entre equipamentos e aquisição da própria usina. Escavadeira hidráulica, um feito inédito para o município. Rede de água para o interior e regularização de condomínios da Orla do Passo Real, que é hoje o maior lago artificial do estado, né? Exato. Márcia, queremos te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E desde já eu agradeço a tua disponibilidade e a humildade de estar aqui hoje. Cargo máximo no município de Fortaleza, estando aqui em Estrela num podcast, acreditando no nosso projeto. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Almir, Pedro. Conheci agora, né? Chegamos literalmente no horário, né? Porque estávamos em compromisso, né? Na cidade de Passo Fundo, saímos de lá e daí a chuva, né? E o trânsito também um pouquinho mais pesado, então a gente tem que vir, né? Com cuidado. Claro. Então chegamos literalmente em cima do horário, não podemos perfeito. Conversar antes, mas o melhor, ou quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente. Apresentador famoso. Então, assim, é uma alegria para mim estar aqui, podendo prestigiar vocês também. Eu tenho uma crença muito grande nos jovens, eu gosto muito de trabalhar com gente jovem e, inclusive, na nossa gestão, nós temos muitos jovens que participam, né? Sim. Trabalhando conosco. Então, eu acredito muito e, por isso, sim, fiz questão de vir aqui. Voto de confiança. Os jovens, tu fala pra mim, né? Porque meu colega... Mas não sei o quão menos jovem ele é do que você, mas... A gente vê pelos cabelos brancos, entendeu? Mas é tranquilo. Pode e, ser e se eu pintasse? Hoje os jovens estão pintando os cabelos de grisalho para entrar na moda, entende? Então vamos dar esse voto de confiança. Prefeita Márcia, seja bem-vinda mais uma vez. E analisando o seu currículo, eu vi que a senhora é a pessoa certa para desfalcar o bolso do Maurício. Assim como todos os convidados, está aqui. A senhora montando o cubo mágico, R$50 de Pix na hora ao vivo aqui. R$100. Aumentou. Até o final do programa, quem conseguir montar é o Pix. Pois sabe que eu não
arrisco Escapei muito. de mais É um. que daí ou a gente fala ou a gente monta isso, né? Isso que é meio complicadinho, sabe que a gente monta um lado a gente consegue, Aí tu outro desmonta, não, tem que começar daí outro. desmonta. Essa não é o meu forte. Eu monto outros quebra-cabeças. Esse Show de eu não me bola. arrisco muito, não. Márcio, eu queria destacar teus projetos feitos pelo município. A gente sabe que a gente não consegue acertar em tudo, mas muito boa, grande parte você acertou. Hoje eu estava conversando até com o pessoal que mora aqui hoje em Estrela, que é de Fortaleza também, e a gente falando dos últimos mandatos do município. Verdade sejam dita, hoje o governo de Márcia Rossato foi um dos que mais se destacou pelos projetos, pela regularização do caixa do município, que eu sei, quando eu morava lá, sempre estava ali no negativo. Ah, eu só tenho que pagar conta, eu não consigo investir. Enfim, tu sabe como é que é, né? Parabenizo por isso, tá? Pelos feitos que você está fazendo e, como fortalezense, peço que continue. Isso dá orgulho pra gente. Devolver o Fortaleza pro mapa do Rio Grande do Sul. Isso até daqui a gente escuta notícias hoje. Que bom, Maurício, que bom. Eu acredito que o importante mesmo é não a gente falar tanto sobre a gente, mas as pessoas, né, falarem sobre nós. O próprio boca a boca. Então isso sim eu acredito que é real, porque as pessoas percebem isso, né? Eu penso muito que a gente, quando está nos lugares, seja o espaço que a gente estiver ocupando, a gente tem que fazê-lo da melhor maneira possível, ocupar esse espaço, trabalhar direitinho, pegar pessoas sérias, gente que queira realmente trabalhar, não também só, digamos, usufruir do tempo e do espaço, mas que queira realmente fazer alguma coisa, fazer diferença no seu trabalho. Pessoas que acreditem que podem também contribuir, né, com o seu trabalho para melhorar a sua vida, a vida das pessoas, o mundo, enfim. Eu acredito muito nisso, né? É uma visão um pouco mais, digamos, filosófica, talvez um pouco mais, como eu te diria, com um pouco mais de sensibilidade, mas eu acredito que é por aí. A gente tem que apostar nas pessoas, dar oportunidade para que elas possam mostrar os seus talentos. Correto. E também, né, a seriedade no trato com a coisa pública, quando a gente envolve recursos públicos, dinheiro público, também a expectativa dos serviços é grande. Então, a gente tem que devolver tudo isso para as pessoas, né? E essa credibilidade que a gente conquistou, eu acredito que foi muito por isso. A gente conseguiu formar um time bom com o time que já estava lá, né? Porque nós temos a administração pública, ela é formada por pessoas de carreira, né? Os funcionários públicos, que alguns, digamos, no início gostavam da gente, outros nem tanto, outros não, mas aí acredito que aos poucos a gente foi conquistando, digamos assim, com o trabalho, com o jeito de fazer as coisas, fomos conquistando uma credibilidade com todos. Temos um trabalho muito bom com todo o funcionalismo, seja cargos em comissão, aqueles que a gente consegue escolher para trabalhar conosco, sejam os funcionários de carreira. São pessoas, em sua grande maioria, com raras exceções, altamente comprometidos com a gestão. Então, começa por esse time, né, como eu chamo, por esse elenco aí de pessoas, e também pela maneira de trabalhar. Você tem que ser claro como é o nosso governo. Nosso governo é transparente, nosso governo é um governo sério, a gente quer trabalhar com economicidade, devolver o melhor serviço para a população, porque é isso que a população espera de nós. É isso que nós também devemos fazer. E uma coisa que eu acredito muito é que, por exemplo, o município é o menor dos entes federados, né? Município, Estado, União. Mas é lá no município que as coisas começam. Nós não precisamos esperar que os exemplos venham lá de Brasília, do governo federal, ou do governo estadual, ou do judiciário. Não, nós podemos começar no município, claro, a dar o exemplo e a fazer o trabalho, a desenvolver as coisas de forma que isso também repercuta, né, em outras esferas. Porque se todos os municípios, por exemplo, trabalharem, né, no sentido de uma seriedade com o trato dos recursos públicos, dos serviços, isso também vai repercutir ao inverso, né? Então, eu acredito muito nisso, que a gente pode e deve fazer a diferença no lugar onde a gente atua. E isso também, trabalhar com gosto, trabalhar com alegria,
fazer com que as pessoas que trabalhem contigo também enxerguem isso, que não é um fardo. É difícil, confesso para vocês que nem sempre é fácil. Tem dias que a gente se depara com situações complicadas, tem dias que, como hoje, foi um dia bem corrido, literalmente corrido mesmo, né? Que a gente às vezes não tem tempo nem de comer direito, como a gente diz, mas são coisas assim que fazem com que também a gente se avalie o trabalho, mas acima de tudo gostar de estar fazendo isso. Quando tu gosta do que tu faz, tu nem sente, na verdade. Exatamente. Né? Perfeito. Quantos habitantes hoje em Fortaleza dos Valos? Pelo último censo, né, 4.575. Que as pessoas, elas acham, às vezes, o município pequeno, o trabalho é menor ou mais fácil. Eu já penso o contrário. Porque tu pega um município que nem numa quantidade assim de habitantes, cara, ele tem que se desenvolver. Então, eu acredito que tecnicamente é mais trabalhoso. Eu concordo, é bem interessante isso que você fala, Almir, até por conta da questão do número de habitantes. Nós estamos vendo aí uma grande repercussão, né, acerca de destituir os municípios com isso menos de 5 mil habitantes, inclusive. ou voltar a ser distritos, né? Então, agora vamos conversar sobre outras questões. Por exemplo, nosso município tem 5.475 habitantes pelo último censo. Porém, ele tem uma área de 640 quilômetros quadrados. Uau. Então, é uma extensão grande, né? Nós temos mais de 800 quilômetros de estradas rurais. Então, é uma extensão grande. Então, o tamanho do município não é sempre medido pelo número de habitantes. Outra questão. Se nós analisarmos, existem bairros, existem até mesmo pequenos prédios, condomínios que têm 5 mil habitantes, né? Nas cidades grandes. Sim. Mas são só habitantes, prédios, né? Concreto. Mas da onde que vem o alimento dessas pessoas? Quem que alimenta essas pessoas? Elas teriam o próprio alimento? Da onde que vem? Eu entendi o teu ponto. E vocês entendem? São esses municípios que, por fim, têm a cidade pequena, mas a área rural grande e que produz o alimento. Que produz e que sustenta, então, a questão das grandes cidades. Então, é isso que a gente tem que analisar, e não apenas o número de habitantes. Outra questão, que é importantíssima. Mais de 95% desses municípios pequenos, eles têm as suas contas em dia, eles têm as suas contas aprovadas, eles têm a qualidade de vida da população, justamente por terem toda uma condição de observar com mais atenção as pessoas ao seu redor. Sim, eu me refiro assim, com questão a... Eu vou usar esse termo, daqui a pouco pode até ser errado, mas com questão, eu digo, a briga, né? Para te trazer empresas, eu digo nesse sentido, recursos, né? Isso. Trazer um recurso, algo atrativo, entendeu? Para que as pessoas que estão ali, nasceram ali, não saiam. Isso. E, por que não, outras serem atraídas, né? Até uma certa mão de obra, daqui a pouco especializada, essa coisa toda. Sabe que nós estamos num desafio, então esses municípios eles têm esses desafios aí de manter, então, as pessoas no seu lugar. E muitas vezes por conta disso que diminui o número de habitantes, né? Porque as pessoas têm que sair para estudar ou têm que sair para procurar emprego, porque não conseguem, né, no próprio município isso. Mas também tem o desafio de você conseguir gerar isso, né? Nós, por exemplo, vou te dar um exemplo, nós estamos aí quase finalizando aí a questão da nossa área industrial, um sonho antigo, né? Você, quando era criança, já devia ouvir falar disso. Já ouvi falar. E agora a gente está concretizando. Estamos aí na organização final. Falta agora somente colocar a rede da água. Até estou indo, né, novamente à capital para a gente trabalhar nessa questão de acelerar isso junto à nossa Corsã, né? E também a questão da pavimentação, da urbanização ali dos lotes, né? E quantas empresas já tem para ocupar a área? Nós temos 3 empresas interessadas já em ocupar esses, digamos, alguns terrenos ali. Então, é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que dar condições para que empresas venham se instalar nos municípios. Aí, essa é a questão do poder público, porque ele não pode fazer, mas ele tem que proporcionar que isso seja feito.
Outra questão também que pode ser e que deve ser vista com um novo olhar é a questão do turismo. Os municípios menores, o nosso lá, por exemplo, tem uma capacidade enorme na questão da orla do alagado, né, de investir. Nós precisaríamos, claro, de quê? De que investidores fizessem um investimento, né, na própria orla, para poder, então, atrair mais visitantes. Outra questão, nosso turismo rural. Nós temos um roteiro rural lá no município. Sim. Muitas pessoas da própria cidade não conhecem, né? Roteiro rural, como é que funciona? Eles são propriedades que oferecem os seus serviços, oferecem o seu lazer, o entretenimento. Por exemplo, nós temos o nosso roteiro municipal. Começa na praça, vai até temos o museu municipal. Isso tudo, digamos, com agendamento se faz esse roteiro. É muito bacana, cara. Fabricação de vinho. Eu ia perguntar. É muito bacana. Tem maravilhas no interior de Fortaleza, que eu conheço, eu me criei lá, talhando campo pra visitar os... Não, fala a verdade. Até roubar bergamota e melancia. E milho verde na época. Fala a verdade. Esse era o turismo que tu fazia, né? Eu fazia. Mas, voltando, são pontos muito bonitos e que tem agora, vocês fizeram ali o caminho da fé também, né? Que é tipo a Romaria de Fátima de Cruz Alta. É um caminho de 11 quilômetros, né, Maurício? Que sai da igreja matriz. Na verdade, eu sempre digo assim, a gente só organizou isso e colocamos digamos, numa espécie de método, né? Porque esse caminho, ele já existia. Já existia. As pessoas, há cerca de 20 anos atrás, quando o padre Jerônimo Martini instituiu lá o monumento, né? Lá perto do Rincão dos Valos, em Esquina Gaúcha ainda, né? Sim. O Cristo. Ele fez por conta das tempestades que aconteciam na região, e foram várias tempestades, chuvas de granizo, que dizimaram com as lavouras, né? Então ele colocou uma cruz no alto lá, e aquela cruz temos o nosso... É sério mesmo? Nós temos o nosso Cristo. Cara, mas perdi alguma vez com Santana Velho por lá, mas nunca tinha visto isso aí. Fazendo festa e fogo. Isso é um ponto que eu queria falar, vou aproveitar. Tu já fez alguma lei que proíbe vândalos no município? Não, nós não era vândalo. Isso aqui, cara... Nós não era vândalo, vamos deixar eles bem claro. Eles andavam com Santana, velho. Milho também vocês roubavam. Mas lá em Fortaleza? Ele passou por Fortaleza. Ele ia fazer baile no Rincão dos Valos. Nós ia incomodar nos bailes. eu nasci em Juí e me criei em 3 de Maio. Então não tinha, às vezes, o que fazer em 3 de Maio. Tinha um amigo que tinha um Santana velho, a gasolina era barata. Nós enchíamos o tanque e saía se aventurar nas cidades próximas. E um dia a gente foi parar lá. Fazer turismo, viu? Exatamente. A gente foi parar lá sem querer. Em Fortaleza. E eu ainda disse pro Maurício, na época não tinha pórtico. Esse não tinha isso aqui. Isso. Então foi antes de 2005, porque esse pórtico é de... Foi. Não, foi bem antes. Foi bem antes. Meados de 2002, 2003, por aí. Isso aqui é um teatro. E nós chegamos no local, não sei o nome daquele lugar. É a Rincão famosa... dos Valos, Fazenda Colorado. É a famosa igreja e o barzinho com cancha de bocha. Mas eu não lembro se tinha cancha de bocha. Deve era tipo... ser Esquina Gaúcha, por exemplo, tem o barzinho, tem o salão paroquial. Isso é muito comum, né? E aos fundos da igreja tem a cancha de bocha. Lá no Sutil também. Tem a igreja, tem então ali, foi algum desses lugares aí. Não tinha GPS, tá? A gente parou lá, tomou um refri pra fazer amizade. Onde é que nós estamos, senhores? Já pensou nesse tempo que tu não tem a tecnologia pra te orientar, né? Mas é pra ver como é isso. Mas tu tava em bom local. Mas voltando então ao caminho da fé, você foi parar provavelmente ali pertinho, né? Lá na Esquina Gaúcha, cerca de alguns quilômetros desse lugar onde você parou. Então tem o Monumento do Cristo. E segundo, né, relatos e realmente a gente acredita que seja verdade, porque só deu um temporal que eu me lembro desde então, que foi no dia 26 de dezembro, há 2 anos atrás, que novamente ele foi na região, mas antes eram muito constantes. Então, realmente, o nosso Cristo é um Cristo também, de certa forma, protetor. E as pessoas começaram naturalmente a fazer as caminhadas nas sextas-feiras santas, tradicionalmente um grupo de mulheres, e daí foi aumentando. Depois iam os Maurício da vida, de bicicleta. Isso.
Vãozinho de bicicleta. Bicicleta, velho. Pagava o... Bicicleta, não tem nem vergonha na cara de Cara, botar eu de ia de bicicleta. É que daí aí voltava. A galera ainda Quantos quilômetros pé. da cidade Dá até 11 o... quilômetros. 11 quilômetros. Pra 11 ir. quilômetros não 11 pra voltar. Dá 22. É. Volta e meia, tinha uns anos que tinha ônibus de manhã Ah. cedo, né? Mas ia até esperar o ônibus, né? Não, vamos de bicicleta e voltamos de bicicleta. Exatamente, a gente mandava o ônibus, daí naquela época Busca eu aqueles trabalhava. loucos. Eles só chegaram. Mas muito legal, assim, eu acho que é bacana, assim, o que a gente fez, então? Depois, com o passar daí de uns 15, 20 anos, isso ficou quase que uma romaria, então o pessoal tradicionalmente saía às 5 da manhã. Então, como eu trabalhei com turismo ali por pelo menos 4 anos mais fixada, digamos assim, no departamento de turismo, e eu tive a oportunidade de ir a São Paulo, visitar o Salão Brasileiro de Turismo, o Salão Gaúcho aqui em Porto Alegre. A gente trabalhava pela Rota das Terras Encantadas, que é o nosso consórcio. Olha só, Maurício, eu trabalhava pela rota como, digamos assim, uma espécie de funcionária, de gestora da rota. Hoje eu sou presidente do consórcio, que são 30 municípios, e o consórcio a Rota das Terras Encantadas. Então hoje, digamos, eu sou chefe da rota, né? Olha olha só. É como é o mundo, né? Olha Que as voltas loucura, o é mundo dá. verdade. E num desses salões e tal, desses trabalhos, eu observei que existiam, por exemplo, tem o caminho de Trindade, em Goiás, tem, se a gente for analisar, Compostela, na Espanha, os caminhos que se fazem. E eu disse, mas nós temos um caminho, só nós não temos ele, digamos, segmentado. E o nosso caminho, digamos, ele está pronto, as pessoas já têm nós não precisamos criar a cultura do caminhar, as pessoas já fazem isso naturalmente, então vamos só fazer Intensificar isso, né? esse Eu método. sou um visionário, cara. Eu já tava fazendo esse caminho há anos atrás. Isso Eu já aí. conhecia. Então, para você ter uma Santana. ideia, nós colocamos 11 estações, então, né, saindo da igreja. A são cada quilômetro. A cada cerca de quilômetro, e daí chega na 13ª estação, que é a crucificação. Então, começa com as próprias estações. Mas aí envolve todos esses municípios em volta? Não, Isso é só- esses Ah, isso 11 tudo quilômetros. isso é só em Fortaleza. A Rota das Terras Encantadas é um consórcio turístico de municípios da nossa região do Alto Mas cada um Jacuí. tem o seu, é isso E então? cada um tem a sua, daí Ah. você trabalha o turismo dos seus municípios, Entendi. né? É algo parecido que acontece aqui da rota. Vocês têm a rota Ai, aqui minha do nossa. Vale do Taquari, vocês têm outros consórcios turísticos aqui. Eu acredito que cada região deve ter a Isso, sua, né? Delícias da rota, uma Delícias. coisa É, eu assim. não É uma sei. coisa assim. Eu sei agora que eles estão fazendo só com o trem, pelo que eu vi, né? Isso. tem o Agora trem, vão mas ingressar tem vão tem vai uma- partir de Estrela, né? Isso. Essa rota já tinha, na real. Já tinha. Ela parou Mas na seria tipo pandemia, isso. né? Mas eu esqueci o nome agora. Mas é para te ver que como tem cada lugar, cada região, ela tem os seus potenciais. Então, o que o turismo deve fazer? Por exemplo, nós gestores, é propiciar para que essas coisas, digamos, venham a público, divulgar, fomentar esse tipo digamos, de atividade, mas normalmente devem ser empreendedores que façam isso, né? Claro. Mas, então é importante, é para ver, aqui vocês têm o trem, nós não temos o trem, mas nós temos o nosso roteiro, nós temos o roteiro rural, outros têm, por aí afora, né, cada lugar tem, nós temos aqui em Soledade a questão das pedras preciosas, Isso, É. Marau, eu sei que tem a Rota das Salamarias, por exemplo, mais para a região do Passo Fundo, né? Eu já Então, não conhecia. tem o Bento Gonçalves, tem toda aquela Cada questão sua do região vinho, tem. então, caminhos, então cada região tem as suas riquezas, mas todas as regiões têm a sua riqueza, então basta descobrir cada uma. Não sei se tem alguma pergunta aí, posso Temos interromper ligeirinho só. Eu só queria pedir pro pessoal que está nos assistindo compartilhar essa live através do seu Facebook mesmo, e isso, consequentemente, vai ir mais longe e vai entregar o nosso conteúdo mais longe também. E queria até perguntar, tu aceita alguma bebida? Não te perguntei antes. Uma água com água. ou sem gás? Pode ser Por sem favor, mesmo. pode pedir, Água, pegar pra água. nós lá. Sem gás tem na geladeira, que nós estamos em casa. Né? Não vamos intensificar Não, muito. não Pode tem passar. perguntas ainda, Maurício, mas aqui, ó. Alice Rossato. Minha filha. Boa noite. Boa noite, Alice. Deixa eu tirar meu óculos aqui, o prefeito vai ver minhas olheiras. Ó. Boa noite, Pronto. ouvindo essas feras aí. Minha mãe e meu ex-colega Maurício. Que maravilha. Que saudade dessa guria. É, né? Letícia, Que inteligência. Letícia Rafael da Rocha. Nossa prefeita Márcia Rossato é um exemplo de gestora, muito dedicada e competente no que faz. Ó, Alice aqui, ó. Ai. Quanto que tu aprontava no colégio aí, Maurício? Meu Deus
tu fecha essa boca e escuta os Gostei de ti comentários. já, Alice. Gente, não, eu acho melhor deixar em off. Podes vir aqui, ó. Eu posso falar, mas eu vou falar de tudo. Daí eu não me responsabilizo. Quer passar aqui? Aí, ó. Ó, A aguinha. ó, Eu sei beleza. dizer que é muito bom. Não sei que a Bunsu não estava abordando, já vou pular para outro. Márcia, eu queria também já, acredito que essas perguntas que eu vou fazer, provavelmente alguns fortalezenses e o pessoal da região gostaria de fazer também. Eu tenho vários aqui, eu vou começar pelo projetos do município futuro. O que hoje a Márcia, a prefeita, está, e sua equipe, vamos colocar todos, né? Porque é uma equipe. Exatamente. Qual a equipe da Márcia hoje, o que eles estão projetando para o município? Quais os pontos futuros para a Fortaleza dos Valos? Isso. O que nós estamos projetando, Maurício? Acho que uma coisa muito importante, que enquanto município, por exemplo, nós estamos aí realizando a primeira etapa do nosso ginásio municipal, então ali perto da prefeitura municipal, né? Sério? Tem que ficar atrás da prefeitura, mas Eu não cheguei a olhar precisamente na depois. rua, aos fundos da prefeitura, estamos construindo um ginásio, acreditamos que vão ter aí umas 3 etapas, pelo menos, mas a primeira etapa, que é a quadra com a cobertura, né? Nós estamos fazendo aí cerca de 690 mil reais, né? Conseguimos uma emenda no Ministério dos Esportes de 390 e tivemos que aportar aí por conta da pandemia, outras coisas que atrasaram aí, mas nós não iríamos perder esse recurso. Tivemos que colocar aí cerca de também um bom recurso para poder garantir essa primeira etapa. Então, isso é algo que estamos construindo lá. Estamos aí, como você falasse da usina de asfalto. A usina de asfalto, ela vem por um projeto do Comaja. Então, como eu sou presidente do consórcio, né? O Comaja, ele engloba 31 municípios, que vem até, por exemplo, Fontoura Xavier, que aqui não é nem tão longe. Perto. Vem até aqui, ele vai, por exemplo, até Tio Hugo, né? Pegando também a nossa região lá do Alto Jacuí, vai até Boa Vista do Cadeado, e daí vem até Salto do Jacuí, Alto Alegre, Campos Borges, faz todo esse contorno, e daí no meio aí tem todos os outros municípios. Então nós são 30 municípios, e a gente tem um projeto aí de fazer a pavimentação asfáltica de 3 rodovias. Então a nossa 510, né, que é aquela que liga a Fortaleza, são 20 quilômetros até Cruz Alta. Até o acesso de Cruz Alta. Até o acesso de Cruz Alta. Que é muito esperado hoje. Né? Pelo menos há 40 anos, né, se espera essa... Tu vai me tirar uma dúvida agora, que tu já é desse meio, tu vai saber me dizer. É verdade que, segundo o mapa do Rio Grande do Sul, essa rodovia já é asfaltada? É o que se diz, né? Então, na verdade, ela não está asfaltada no mapa. Ela não tá. Tem uns buracos lá, cabe um carro dentro, inclusive. Não, e nem no mapa ela não está asfaltada, né? Mas o que se diz é que antigamente ela teria havido essa iniciativa de ter sido asfaltada. Tá. Mas eu nunca a vi asfaltada no mapa, né? Mas hoje essa rodovia hoje aqui é uma rota mais agricultura? Ela liga a cidade, então, ali do Pórtico, né? São 20 quilômetros até a 223, entre Ibirubá e Cruz Alta. Entre Ibirubá, ela faz um T, assim, ó. Então, Ibirubá, Cruz Alta, bem Fortaleza. Então, assim, ó, tem muita questão, porque Cruz Alta é a nossa cidade-mãe, né? Então, tem muita gente que vem, muita gente que vai. Nós temos aí seria um acesso perfeito. Um acesso importantíssimo. Até um escoamento de produções. De toda a produção, nós temos aí cerealistas no caminho, pelo menos 3 nesse entorno. Sim. Então, é uma região bem, bem importante. E um detalhe que cabe colocar aqui, na IRS, acho que liga Fortaleza, 15 de novembro e Ibirubá, é IRS, né? Foi por um tempo, 824, foi bloqueado carga de bitrem, né? De caminhões, por causa da barragem, enfim. Exato. Isso dificultava bastante os caminhões ligando Fortaleza à Cruz Alta. Sim. Por causa daquela rodovia naquele estado, isso. Né? E também dificulta porque hoje, por exemplo, quando é dias de chove muito, a rodovia é uma rodovia estadual, o que até somos nós que fizemos a conservação, para ter uma ideia, né? O Estado não coloca recurso lá faz muito tempo, somos nós quem mantemos ainda. Então, além das nossos 800 quilômetros de estrada, nós ainda temos
21 que é do Estado. Nós temos um convênio com eles que eles nos cedem um equipamento, uma patrola, então, e a gente daí faz, mas o funcionário é nosso, enfim. Mas então, são 21 quilômetros dessa rodovia, são mais 18 quilômetros da rodovia entre Ibirubá e Santa Bárbara do Sul, e mais 21 quilômetros entre Colorado e Naumetoque, que também fica lá na nossa região. Então, são 60 quilômetros que a gente está com esse projeto do Comaj. E esse projeto ele é diferenciado porque ele envolve a iniciativa privada, ele envolve as empresas, a adjudicação de ICMS das empresas, e também os municípios e o Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos aí agora num alinhamento final desse projeto. É algo assim muito importante, é um projeto inédito a nível do Estado. E por isso que eu acredito que vai acontecer e vai servir até, quem sabe, de modelo para outros lugares. E a usina de asfalto, ela vem no sentido de ajudar e reforçar com que o custo, digamos, seja menor, né? Para nós tendo a usina e os equipamentos, a gente consegue fazer, digamos, baratear o custo, né? Ao invés da empresa vir e trazer uma usina, nós podemos realocá-la, né, para a empresa que vai fazer. Então, são questões que a gente conseguiu mostrar para o governo que nós conseguiríamos alguma economia. São capazes, né? Outra questão é que, por exemplo, a parte da base da estrada, a terraplanagem, a abertura de bueiros, toda essa questão, é os municípios que vão fazer. Então, são 6 municípios interessados, digamos, que vão ser beneficiados. Não, esses municípios é que vão fazer esse serviço, vão ficar a cargo dos municípios. Porém, junto com os municípios, aí a gente fez digamos assim, conseguimos conversar muito com a iniciativa privada, com as cooperativas, com as empresas, com as cerealistas, pessoas físicas mesmo, agricultores. Que são interessados naquela... Não, mas se vocês vão fazer, eu ajudo, eu coloco um caminhão, eu coloco uma máquina, eu posso botar alguém para ajudar. Então, vai ser algo bem, assim, a várias mãos a gente vai fazer isso. Então, é algo assim que vocês vão ouvir falar muito, porque é um projeto bem diferente. Isso eu posso dizer assim, já fazem 2 anos e meio que a gente está construindo isso no consórcio, e eu assumi assim, o consórcio até justamente com esse objetivo, para nós realizar isso, ou pelo menos tentar, porque é que nem eu te disse, se a gente não der o melhor de nós, aonde a gente está, ocupando o espaço que a gente está ocupando, não é quando eu sair de lá que eu vou dizer, por que eu não fiz isso? Por que eu não tentei fazer o asfalto? Por que eu não busquei? Então, a gente tem que fazer isso. E esse era um gargalo, digamos, uma dificuldade muito grande da vida toda lá, que a gente que acompanha a cidade. E até mesmo, aí que vem a outra questão do investimento. Que empresa que vai investir onde você não tem acesso? O turismo também não tem, digamos, um desenvolvimento maior por falta de acesso. Então, tudo começa pela infraestrutura, pelos acessos. Então, eu acredito que nós vamos dar um salto evolutivo muito grande enquanto cidade e enquanto região com essas rodovias. Então, eu acredito que isso é algo assim bem importante, que também vem a responder a um pouco do que nós estávamos falando no início, né? Claro, da questão das pessoas saírem da cidade por não ter, pelas empresas não serem, o município pequeno às vezes não ser atrativo. Mas então ele tem essas qualidades, como a própria questão de uma vida mais tranquila, de segurança. Então, e tendo acesso, isso também vai facilitar bastante. Isso vai fazer. O consórcio é uma coisa muito grande, né? Então, esse é algo também que a gente está liderando. Então, além desse projeto, então nós temos a questão lá no consórcio do turismo, que eu já te falei, a questão da saúde. Nós temos a aquisição de medicamentos por uma grande quantidade, né? Porque são o consórcio envolve o número de pessoas, 230 mil pessoas nesses municípios, nesses 30 municípios. Então, a gente adquire medicamentos para essa população. Então, você faz um levantamento, né? Por exemplo, do que se precisa, e depois se compra a um custo menor e se faz o rateio e a distribuição. Então, esse é um dos digamos, dos serviços excelentes que é prestado pelo consórcio.
Outra questão também, um outro projeto especial, a gente falou da iluminação pública totalmente de LED, é do Comaja. Nós vamos esse ano, acredito que terá aí cerca de 100 municípios que já aderiram às cartas do Comaja para fazer a iluminação pública, toda ela nos seus municípios. Então, ele representa o quê? Uma economia. A iluminação, além dela ser uma iluminação de qualidade, ela é econômica, ela é eficiente e ela tem uma uniformização também, né? Fica padrão, né? Fica padrão mesmo. A gente tem uma foto, até fiz uma foto no final do ano passado, lá no gabinete está lá, uma foto aérea noturna, né? Pra gente enxergar a cidade à noite. Então, realmente é algo padrão mesmo, se diferencia. E além de trazer a segurança, né? Mais tranquilidade, mudou mesmo, né? Então esse também é um projeto interessante do consórcio. Nós temos aí, renovamos aí toda a frota de veículos das secretarias. Nós tivemos ali, nós tínhamos 35 anos quando adquirimos a primeira escavadeira hidráulica, né? A Pocline, famosa, né? Digamos, mais popularmente conhecida, que é uma máquina grande e que nós não tínhamos ainda, né? Então conseguimos adquirir. Assim também nós temos a questão que nós estamos trabalhando, além da renovação da frota, a melhoria das escolas, a infraestrutura das escolas, mas também laboratórios de informática renovando, laboratório de ciências, né? Toda a infraestrutura, a questão do PPCI também, quando nós pegamos não tinha, né, o Ministério Público. Então a gente leva 3, 4 anos para conseguir adequar tudo, né, o que a legislação pede. Nós fizemos uma questão da rede d'água tratada no interior, que também não era tratada, ela era, digamos, tratada assim, não com todo o método, né? Hoje, então, nós investimos, hoje, seguramente deve dar mais de 150 mil ao ano de recurso novo, próprio, que nós investimos para a questão das redes d'água no interior. Então, isso é algo a mais que a gente, digamos, acrescentou, mas a gente faz isso com muita tranquilidade, porque nós estamos investindo na qualidade de vida e tudo começa pela água, né? Correto. Os alimentos, tudo que você consome, então, se a água não é tratada, daí vem muitas doenças podem acontecer. Fizemos a regularização dos condomínios da Orla do Alagado, porque isso propicia com que as pessoas que têm casas lá, e nós temos mais de 300 à beira do lago, as pessoas possam fazer o desmembramento, né? E então também receber as melhorias. A gente já temos um trabalho feito junto aos condomínios, com recolhimento de lixo e tal. Temos a própria iluminação de LED na Orla do Alagado também. A gente fez iluminação pública na cidade, no interior e na Orla do Alagado. Então, onde tem iluminação pública lá é 100% LED. Então, a gente acredita que isso é bem importante. Esse ano, fizemos a aquisição do equipamento novo de raio-x para o nosso hospital. Nós temos um hospital municipal. Pela prefeitura. Exatamente, olha, totalmente custeado que eu te falo do pelo hospital município. É exemplo, né, Hospital municipal. Nosso hospital é exemplo. Claro, se não tiver hospital, como é que vai ser município? Pois não, então, só que é municipal. Não, mas nem todos os municípios têm hospitais, né? O hospital, ele tem um custo... Toma distraído. É verdade. Pode tudo, né? Pode, né? Olha só pode que interessante, tudo, né? Interessante, isso é uma coisa que tô aprendendo agora. Eu achava que para emancipar era obrigatório ter hospital. Não, até porque o hospital tem um alto custo. Você imagina, temos que ter médico 24 horas, temos que ter 2 enfermeira e técnica de enfermagem 24 horas, temos que ter serviço de limpeza, serviço de alimentação, né, o serviço de segurança, serviço de atendimento. O que custa hoje para o município um hospital? Nós comparando o nosso ali em Fortaleza. São 203 mil reais mensais que é destinado para a associação que faz a gestão do hospital, né? São, então, 203 mil reais mensais que são alocados para dar todo esse atendimento e a infraestrutura para manter
né, os serviços, né, funcionando. E tem alguma coisa especializada no hospital? Nós tínhamos, né, aí teve um tempo que fechou, né, a questão das salas de cirurgia, mas a gente estamos tentando adequar, temos inclusive uma emenda que a gente quer reabrir o bloco cirúrgico. Eu estava dizendo, além do equipamento de raio-x, né, lá dentro do hospital também tem o laboratório, mas também nós esse ano precisamos, né, comprar um gerador novo. Então, mais 100 mil reais, para 98 mil reais, foi praticamente 100 mil reais um gerador novo. Então, as pessoas, assim, às vezes não têm ideia porque isso são coisas que não aparecem, mas é um custo. Então, para isso tudo acontecer, como é que a gente tem que agir? Nós temos que ter muito recurso, assim, Força na muito peruca. do recurso, né? É só recurso municipal. Nós conseguimos, o equipamento do raio-x, a gente conseguiu uma emenda estadual. Não, eu digo num todo assim para manter o hospital Não, mensalmente. É 100% municipal. Nós temos 10 mil reais que vem do estado para o hospital de pequeno porte. 10 mil reais. 10 mil reais. O que tu faz com 10 mil reais no hospital? Ah, eu compro Gente, 10 fuca. Tem medicamento hoje que custa 10 mil reais. Né? Pois é, exatamente. Olhando nessa visão hospitalar, assim, cara, é praticamente nada. Então, assim, nós temos muita coisa boa lá. Por isso que eu tenho tanto orgulho e falo de Fortaleza. Não, esse guri tem um orgulho. Esse guri tem um orgulho. Eu Por isso que sou eu um incomodo ele, porta-voz entendeu? do Fortaleza dos Valos na Ah. região É do Vale por do isso que eu Taquari. incomodo ele, porque eu percebi, logo de cara eu conheci o Maurício, que ele tem muito orgulho da... Amor, E aí que eu comecei a zoar ele. Mas você sabe que é isso que eu acho assim, ó, bacana, Maurício. Nós temos lá, eu acho que a gente conseguiu, nessa gestão que a gente acompanha, assim, as pessoas estão tendo esse amor pela cidade. E nós temos que ter, são nossas Nós raízes, a temos, gente exato. veio dali, né? E assim, porque também há uma espécie de você ter orgulho de você ver como a tua cidade está bonita, está bem cuidada. Nós, quando assumimos a gestão, tínhamos um problema muito sério com o lixo. Conseguimos resolver. Hoje nem se fala mais de lixo. Mas claro, veio embora, tá aqui, ó. Tá vendo? Eu preciso dar a Alice, advogada. Tu vê aí, já manda nos comentários, já vou ver. Outra Já questão, vai ficando ciente vocês quanto viram a recuo- prefeita falando em segurança e tranquilidade, né? Vocês entenderam por quê, Baixou o né? nível. Vocês entenderam por que isso foi possível. né? Tá louco. A extradição do Maurício. Foi deportado. Fortaleza dos Aqui Valos para pode o mundo, tudo. né, Maurício? Até quando logo que eu vim pra cá, pra Estrela e Pelajado, perguntavam pra mim do sotaque, né? O nosso sotaque é bem diferente, é mais grosso. Do leite Ah, Ah, da que onde dá tu dentro veio, da não sei o gente. que. Eu falava, eu vim de Fortaleza. Fortaleza, onde é que é isso? É do Ceará? Um tempo, confesso, ficava. Eu deixava, porque até eu explicar Jaguara. Fortaleza. E depois de um tempo, peraí, mas como é que eu tô desfazendo o meu município? Então comecei Fortaleza dos Valos, que Ele é fica na. Jaguara. Entendeu? Perto de Cruz Alta. E assim foi, hoje a maioria me conhece por fortalezense. Viu? Que legal, é isso aí. É isso aí que um dia eu perguntei pra ti como é que era Autoestima, né? morar. Autoestima Com certeza. Como é que era morar em Fortaleza, cara? Bah, meu, longe do Rio Grande do Sul. É bem assim. Bem assim. Márcia, vamos pular para um. Eu não sei se tem algum tópico que tu quer abordar aí. A Nádia Darold, Darol? nossa prefeita, exemplo em gestão, muito competente, sucesso sempre. Amiga querida. Valeu. Obrigado, Nádia. Falamos do alagado. Isso que eu queria falar da usina, já abordou? Como tu é chique, cara. Do Cheio das alagado. pautas, né? Eu sou desorganizado aqui, né? Normal, nós trabalhamos juntos já, pra te ter uma noção, tá? Tanto aqui como no dia a dia. Tu me ama. Do alagado, prefeita, o que tá acontecendo com o alagado Passo Real, que o nível dele tá baixo e a gente ouve tanto boato que eu fico assim apavorado do cúmulo que é. Tu ouviu dos Ah, vender, eu ia falar agora, vender o alagado Tá, pros mas chineses, deixa eles vão botar, como é que é, placas solares pra gerar Tá, energia. deixa eu entender Cara, melhor o que quando- é esse alagados. Primeiro você fala tudo, daí Ele- depois eu... Isso. Ele é um lago natural. Artificial. Isso, artificial. Artificial que... Tá, ele é criado pra, tipo, algum tipo de recreação, coisa assim? Da usina hidrelétrica do Salto do Jacuí, que fica logo mais pra baixo, entendeu? Então, digamos, por isso que teria, digamos, sairia... Ela vai contar essa história de Comentários e como surgiu, eu compra e acredito que tu vai contar essa história, como Vou tentar surgiu. resumir, né? Eu não sou tão Historiadora. especialista na área, né? Mas posso dizer o seguinte, ó, em meados de 1970, né, fizeram
quando se faziam muitas hidrelétricas, hoje a gente sabe que tem outras formas de energias renováveis, Sim. como a questão eólica, questão Placa solar. próprias placas solares, mas em meados de 70, que ainda era a energia hidrelétrica. Então, você fazia um estudo da onde iam se fazer as usinas. E aqui na região central do estado, então, fomos os sorteados, digamos assim, escolhidos para fazer a usina do Passo Real, cuja sede é em Salto do Jacuí. Justamente tinha um salto da água lá. E daí foi toda uma área de cerca de 40 mil hectares, não, 24 mil hectares, foram alagados. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma comporta, uma represa, né, para gerar essa usina, essa energia elétrica na usina. Porém, nós, Fortaleza dos Valos, temos 12 mil hectares submersos, né? Então, nós temos a maior área de água seria a nossa. Mas envolve ali, pega um pouquinho do município de Birubá, 15 de novembro, Campos Borges, Alto Alegre, Jacuizinho, Salto do Jacuí. Então, são esses os municípios que fazem, digamos que são limítrofes, né, da barragem. Então, ela é meio que uma bacia grande, né? Onde ali comporta água que vai para outras usinas. E só que o que acontece? Por que está tão baixo o volume? Vocês ouviram falar da crise hídrica, sim, né? Até sim. ontem eu estava assistindo o noticiário e falaram novamente da crise hídrica. Isso já vem acontecendo há cerca de 3 ou 4 anos, essa crise hídrica, principalmente na região sudeste. Como nós aqui, e daí existe uma coisa que se chama ONS, Operador Nacional do Sistema. O Operador Nacional do Sistema não é uma pessoa, né? O operador parece uma pessoa, mas é todo um sistema operacional para que quando a água falta lá no sudeste, a água que está aqui no sul, a energia, ela vai para o sudeste. Então, a produção de energia daqui, ela se desloca para o sudeste. Então, precisa da nossa água para gerar energia para o sudeste. Outro lado. E é isso que aconteceu e que vem acontecendo. Mesmo quando chovia bastante aqui, não era tão seco e a nossa barragem estava baixa por conta disso. Porque o Operador Nacional do Sistema precisava fazer energia com a nossa água e para mandar para o sudeste, porque é como se fosse um equalizador, né? Tem que ficar sempre, digamos, procurar um equilíbrio. E o que nós temos aqui é justamente a questão que nós, como somos só uma bacia de acumulação da água, a nossa bacia diminui. Lá na bordinha lá da hidrelétrica tem água, mas nós, como somos só um reservatório, a água sai daqui do reservatório. Então, é por isso que a água baixou bastante, né? A nível ali. Por isso que a gente vê ali, por exemplo, nós passamos no aterro entre 15 de novembro, Fortaleza, aqueles lugares a água está baixa ainda bem por baixinho. Conta disso. Mas vai voltar então. Se chover. Alô, São Pedro, se estiver nos ouvindo. Temos que torcer que chova aqui e que chova no sudeste. Né? Que para poder, né, normalizar isso aí. Perfeito. Algum assunto novo? Cara, eu preciso agradecer, espera aí. A nossa audiência tá estourando. Muito obrigado, pessoal. Tá um sucesso fenomenal. Eu acredito que já passamos 100% de subida. Tu quer ler algum tem importante ali? Não, agora não quero mais ler. Eita! Uma líder à frente do seu tempo, com foco, direção e o mais importante, vontade de fazer acontecer. Parabéns, prefeita Márcia. Avante, Fortaleza dos Valos. Débora Pianesso, não sei se eu li certo. Isso mesmo. Prefeita, eu percebi assim, ó, que a senhora tem bastante admiradores. O povo lhe ama bastante. Aí o povo torce muito por Fortaleza dos Valos, né? Isso é bem interessante. Agora me tira uma dúvida. Alguém comentou comigo. Foi tu mesmo que comentou comigo. Depende. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais essa história. Se eu entendi direito como o Maurício me contou. A senhora não teve, alguém que pudesse concorrer com a senhora na eleição, na última eleição? Foi isso? A última eleição. Rumores que ninguém pode, não. Na verdade,
Vamos ser modestos, né? Não. Tô brincando. Aqui é natural, pode Não, tudo. Na verdade é o seguinte, ó, eu, em primeiro lugar, deixa eu agradecer aí as mensagens de carinho, as manifestações aí, porque é isso que nos motiva a gente continuar fazendo bem o que a gente já faz e, se possível, ainda melhorar, né? Eu sou muito grata à população que nos reconduziu, né, nessa gestão, porque a primeira foi muito difícil. A primeira eleição, né, a gente foi uma disputa, era o nosso partido, que é um partido contra os outros 4 partidos, né, da cidade, né. Então, inclusive, né, a prefeitura, na época, o presidente tinha o comando da prefeitura. Então, foi uma vitória muito apertada, nós ganhamos por 60 votos, né, isso é menos de 1% dos votos. E a gente enfrentou muitas dificuldades nos primeiros anos por conta dessa rivalidade, né? Sempre, né? No município sempre. Está pronto, desculpa lhe cortar, está pronta a boia lá Eu ia no dizer, barulho. gente, pelo amor de Deus, corre que nós estamos com fome. Vai queimar Desculpa a lhe pizza. interromper. Não. Aí, Fiquei vazado, vamos ano comer. passado isso, depois a gente conseguiu superar e mostrar com o trabalho que a gente... Aqui nós viemos, né? E então, agora para essa eleição, né? Então passou esse período difícil, daí teve um período bom, daí teve um período muito bom. Como eu digo, a gente planta, a gente colhe, né? Exato. Então a colheita, a gente nunca deixou de plantar, a gente nunca deixou de acreditar, apesar das dificuldades. Eu acredito que as dificuldades nos deram mais ânimo para assim, a gente mostrar mesmo, sabe? Que a gente não veio para brincadeira, que a gente não queria ocupar o poder pelo poder, mas o poder para poder fazer as coisas. Então, nessa reeleição, digamos que não apareceu ninguém, né? Ninguém quis nos enfrentar, né? E eu acredito que eles foram sábios mesmo, porque a nossa gestão foi uma gestão muito boa. Nós sequer tivemos algum apontamento no relatório do Tribunal de Contas de 2019, o que para uma gestão municipal, que é algo assim muito amplo, é raríssimo, né, acontecer isso. Mas, cara, então, isso é fenomenal. Então, a gente fez uma gestão muito boa, né? Sim. Então, e por conta disso, nós nunca... O Maurício, quando ele falou ali alguma coisa, eu me lembrei, era em épocas anteriores, em muitos anos atrás, ou há um tempo atrás, ali pelo mês de agosto tinha que se demitir funcionário, né, dava problemas sérios, não tinha dinheiro, ficava, né, essa coisa toda. E nós conseguimos reorganizar isso. Nós nunca precisamos demitir ninguém. Nós nunca precisamos... Foi adiantamento de 13º que eu notei antes. Adiantamento de 13º. Então, assim, eu acredito que isso tudo foi uma gestão tão eficiente, a gente fez tanta coisa, mas tanta coisa assim, que a gente não consegue nem lembrar de tudo. E coisas assim muito importantes. E que realmente daí nós não tivemos, digamos, oposição, né? Quer que eu te Ou dê um a exemplo? oposição recuou, né? Digamos assim, né? Recuou. Eu acredito que sim. Resolveram não enfrentar porque seria difícil mesmo. Mas é o isso... nome daquele prefeito lá de Colatina. Colatina. Eu sei a cidade. Obra, eu esqueço o nome dele, mas eu lembro a cidade. É Colatina. Mas isso é importante ressaltar aqui. Tchê, mas tá cada vez melhor fazer esse podcast aqui. Tchê. É ao vivo e a cores e vamos comendo. Não é sempre, é só porque a prefeita veio. Quase me perdi. A escolha da equipe, que eu acredito que tu fez a dedo, a galera ali do partido, enfim, como é que faz. Mas o teu vice, o Paulo, né? Que foi meu professor. Excelente, né? Também. Esse vice-prefeito, eu vi trepado em cima de uma casa, ajudando na construção. Onde tu viu, além daquele prefeito de Colatina, tu viu uma autoridade do município desse grau fazer um serviço de mão pesada. Entendeu? Isso era coisa que administrações anteriores eu nunca vi. Nunca ouvi falar, né? E quem dirá ver essas autoridades? Eu nunca vi. Entendeu? Então, esses pontos ali de botar a mão na massa, entendeu? Aparecer para o pessoal prestar esclarecimentos do que está acontecendo, eu acredito que foi um dos pontos que te fez se reeleger e olha a porcentagem de números, né? Sim. Antes tu passou com 50,01, né? Agora quase 70%. Quase 70%. Isso é para entrar para os anais da história de Fortaleza dos Valos. E fizemos, eu posso dizer assim, com orgulho também, que nós fizemos, temos 8 vereadores do nosso partido, né?
Eu que é comentei outra pra Almeida. raridade, né? De 9, 8 são do nosso E isso partido. acaba ajudando bastante Então, nos projetos. isso né? ajuda, né? E mostra a força e a organização do próprio partido. Então, porque... E outra, é um partido grande, mas é um partido que a gente até pode ter alguma divergência de ideias, mas a gente comunga dos mesmos ideais. E então, isso nos faz fortes, entende? E justamente eu acredito que é nisso. Nós temos que ter lideranças, como você disse. O Paulo é uma liderança incrível, né? Tem um carisma, né? Ele é uma pessoa muito do bem mesmo. Ele trabalha, ele nos acompanha muito, ele está todos os dias na prefeitura. Então, a gente tem um suporte muito grande nesse sentido. E apoia em todos os... Né, a gente tem também uma afinidade muito boa, um respeito muito grande entre prefeito e vice. E quando isso acontece, as coisas só andam, né, deslancham, como diz... Né, lá no interior, as coisas vão, né? E pro então, pessoal isso é muito bom. pro pessoal que tá chegando agora na live, qual é o seu partido hoje, prefeito? Eu sou progressista, né? PP, progressista, Progressistas. né? Você e o Paulo é só... Eu e o Paulo. Os dois são progressistas. Exatamente. E estão progredindo mesmo. Estamos progredindo. Aham. Maravilha. Outro ponto que eu tinha colocado aqui também, além desse vasto currículo aí de projetos realizados, a prefeita Márcia também ela é formada em... Opa, não tinha colocado aqui. Ué, cadê a organização? Pra te ver, é tanta coisa. No caso, tu foi formada em magistério e pós-graduada em teatro. Até, inclusive, antes que eu me esqueça, da última live eu já esqueci. Opa. Eu estou entrando e ingressando na carreira de ator. Tô começando, entendeu? Me dão licença E eu vou agora. futuramente para o Chile, futuramente próximo em fevereiro. E vai trazer uma ilhama pra mim. Vou trazer uma lhama pra você que ele quer. Eu tô vendendo uma rifa, então, ó. Uma rifa Para poder... para arrecadar recursos. Então, se a prefeita quiser Claro, contribuir, vamos tá registrado ajudar. ao vivo, entendeu? Isso, né? Mas voltando na... comprometimento... Já botei tudo numa pela fria. arte. Além pós-graduada em teatro e gestão escolar, tu é especialista com deficientes visuais ou tu tem E essa... deficiência mental, eu fiz cursos... Rapidão, desculpa cortar de novo. O pessoal quer saber onde é que tu guarda os copos. Lá na cozinha. Nesse balcão mais comprido aqui. Vai abrindo tudo quanto é porta ali. E se não precisar, tem aqui do Pode Estudo, inclusive. Voltando. Trabalhei por 11 anos, Maurício, com educação especial. Tenho formação para trabalhar com deficientes mentais e deficientes visuais. Então, eu estudei bastante. Sempre na minha vida toda, trabalhei e estudei. Trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Porque é algo também que eu gosto muito. Estudo, eu sempre digo que o estudo não ocupa espaço. Então, você tem... E ninguém te tira. Né? Exatamente. Então, só te ajuda a crescer. Então, isso para mim foi muito legal. Eu trabalhei por 11 anos lá, tenho um carinho muito grande pelos nossos alunos. Encontro, às vezes, né, pessoal na rua, eles ainda me chamam de prof. Márcia, né, uns de tia Márcia, outros a prefeita Márcia, eles sabem também, né? E até há pouco tempo atrás a gente foi acompanhar uma obra, né, porque isso também eu gosto de fazer. Estamos resolvendo uma canalização lá praticamente no centro da cidade, nas imediações ali do Fortaleza Futebol Clube, onde tem time? Tu tá louco, cara. Tem um estádio no município. Rapaz, tem piscina. Como é que eu vou te dizer? É um clube. Exatamente. É um clube. Mas sai fora, meu. Tá pensando o quê? O vereador de 13 de Maio tá aqui olhando a live, o Alexandre, tá? Então, ele é da parte esportiva lá. Vou dizer pra ele juntar a Associação Tresmaiense lá e fazer um amistoso aí. Então vamos providenciar o time aí, ó. Então, ali até estava averiguando as obras lá, que a gente vai fazer uma canalização, onde não havia, resolver um problema ali praticamente no centro, como eu disse. E daí ali estavam 2 dos meus ex-alunos, na verdade 3, né? Você deve lembrar o Formiguinha, né? Claro, o Sordinei, meu afilhado. Eu vi uma foto esses dias. Eu vi vocês trabalhando na obra lá, pelas tuas redes. Exatamente, eu coloquei no Insta lá, eu entrevistei os meninos lá, né? O Cristiano, Te gruda, filha. Cristiano, Everaldo e Sordinei. Então, trabalhei, né, com eles e para ver como o carinho é recíproco, né? Tanto que eu sou madrinha do Sordinei por escolha dele, né? Sério? Sim, eu sou madrinha. Ele se batizou com 11 anos de idade, né? Foi batizado com 11 anos.
e me convidou para ser madrinha. Então, para ver como Que legal. é bacana isso, né? Reconhecimento, né? Imagina Então, esse guri o na amor escola. É verdade. Tchê, me respeita que minha madrinha é prefeita aqui. Mas É. te Manda eu te mandar embora dessa cidade. Agora sim. Ele me enxerga e perde a bênção até hoje, né? Sério? Olha só. É bacana. Costumes de antigamente, De- pedir a de- benção. é, eu do já não interior. vejo mais isso. É. Eu sou um que deveria de fazer isso, se não Pois faço. é. O que mais eu ia abordar? A questão de... Ainda nos deficientes visuais, tu fala através de Libras? Não, Libras É pra- é auditivo. Auditivo. Daí eu já tenho a gente teria que relembrar. É que nem o... Mas tu chegou a fazer isso? Eu fiz o Braille, né? O Braille para deficiência visual é o Braille, né? Que daí você tem uma sim, espécie de sim. régua com alguns furinhos e que daí você tem uma caneta específica e você vai naquele espaço, são 6 opções de 6 sinais em cada espaço. Aí conforme digamos, a textura, ela forma a letra. Aí depois você passa com os dedos, né, pela sensibilidade, consegue fazer a leitura, né, como se fossem letras escritas. Parece difícil, mas até não é, só que a gente tem que se alfabetizar, né? Então a gente com precisou certeza. se alfabetizar em braille para poder, então, escrever, para poder também ler depois, né? Mas hoje, então, como a gente, né, não atua há muito tempo, né, isso está desatualizado, mas se tivesse a necessidade de voltar a fazer, com certeza faria. E também a questão, quando a gente se especializa ou estuda isso, a gente mergulha nesse universo, né? Então, de se alfabetizar nisso, a gente fazia as caminhadas com bengala, com os olhos vendados, né? A gente Isso tu fazia em Fortaleza ou Cruz onde? Alta Em Cruz Alta, e na Porto Unicruz? Alegre, que foi onde Onde se nos formou? lugares onde a gente fez, através de uma capacitação da FADERS, a Federação Gaúcha, né, para Deficiências, e também a Coordenadoria de Educação aqui em Cruz Alta. Então, fizemos alguns módulos aqui em Cruz Alta e outros em Porto Alegre. Então, assim, mas muito interessante. Eu acredito que é uma área muito bacana e que tem uma abertura muito grande para trabalhar. As pessoas têm que muito. Hoje a gente fala de tolerância e é verdade. Nós temos que ter sim a tolerância e o respeito a todas as pessoas, né? Seja a gênero, raça, a deficiência ou até mesmo a própria uma espécie de deficiência ao contrário, que é o superdotamento também. Ele carrega consigo algumas pessoas que também não respeitam, rejeitam, ou, né, tem preconceito quanto ao superdotado. Então, tem questões assim, mas a gente como sociedade, nós temos que respeitar a todos, seja a diferença que for. Cada um tem a sua essência. Realmente, eu acho que a coisa mais importante, enquanto seres humanos, é a nossa maneira de ser. Cada um é único, sim, e por isso que há essa riqueza de pessoas e personalidades, e conviver com isso, né? Conviver com as diferenças, a gente deve caminhar para isso sempre com muito respeito. Que legal. Já vou abordar mais 2 comentários aqui. Solange Pegoraro. Solange, Parabéns, prefeita. Só um abraço, Solange. Um beijo pra ti, que foi minha professora também. Educação física, religião, filosofia. O que tinha lá da aula pra nós. Que mulher exemplar. Parabéns, prefeita, pela explanação sobre o problema de falta d'água. Eu acredito que é sobre a parte do alagado ali, né? Hídrica. Isso. E agora o Alexandre Marcelo Meu Deus do céu. conheço. Parabéns, grande entrevista. Olha só, agora tu vai saber de onde ele é. Maurício, pede para o Almir contar a história que ele distribuía merenda para os colegas. Abraços. Perna de pau? Não. Eu acredito que é na parte do esporte. Não, é que eu era solidário mesmo. Tinha uma galera maior que eu que vinha me tomar minha merenda. Mas não é que eles vinham me tomar minha merenda. Eu tinha pena, eu doava. Era solidário, eu repartia. É uma troca né? de favor. Tu me dá merenda, eu não te dou um soco na tua cara. E o Alexandre é o vereador lá. É vereador lá. vereador de Salve, Salve, Sabe o que tinha uma colega que fazia, Maurício? A tuna. Eu vou entregar. Atenção, corte aqui. Aham. A gente comprava, né, lá de vez em quando, uma garrafinha de Coca-Cola, aquelas pequenininhas, né, as KS,
e Pingo Douro, né? Então, comprava Coca, Que tomava merenda. e daí botava o Pingo Douro dentro da Coca. Pra fazer que a Coca-Cola tinha tomado e voltado. Capaz. Então Meu ninguém Deus. pedia Coca-Cola. Ah, eu lembro que ela entendi, fazia, cara. Claro, era técnica, porque era tão pequenininha a garrafa. Não que- dava pra um tomar, daí vem. E na daí escola era assim, se né? tivesse que dividir. Tu me dá um pouco, eu não sou mais teu amigo. Era assim. E a gente, né, sempre se a gente pedia, como é que não vai? Claro, a gente, né, sempre. Mas dava um jeitinho Daí brasileiro, eu lembro né? que ela me ensinou essa técnica. Eu não me lembro se a gente chegou a usar, acho que não, porque a gente comprar refri era muito pouco, né? Mas era muito engraçado essas coisas aí de escola. Por isso que a gente diz, a escola é uma escola mesmo, né? Em É todos os verdade. sentidos, não só na aprendizagem, mas na hora do recreio e Isso na era- merenda, né? Quanta história. Muita história. Agora que tu ingressou nessa parte da história, tu quer falar alguma coisa? Não. Eu tô interrompendo? Não, Mas é que tá não. tão bom escutar. Não. Agora que tu ingressou na parte ali da escola, sobre a educação, logo, um passado bem curto, eu li notícias e matérias sobre a educação de Fortaleza dos Valos foi destaque no estado. Tu pode explicar um pouco mais sobre isso? Deixa até muito interessante tu falar isso, Maurício, porque nós somos, em 2020, no dia 23 de dezembro de 2020, para ser precisa, porque tem umas datas que a gente, né, não Ontem nós esquece. tínhamos um cara aqui que ele falava data por data. É Aham. fenomenal. É, mas ele não lembrou o dia que ele começou a namorar. É, né? eu acho que deu É. encrenca em casa É. depois. Mas enfim. No dia 23 de dezembro de 2020, saiu o IDESE, que é o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico da Fundação de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul. E o nosso município, o nosso orgulhosamente Fortaleza dos Valos, ficou em 8º lugar, né? No estado. No estado do Rio Grande do Sul, em Índice de Desenvolvimento Socioeconômico. E o que esse índice mede? Ele mede a saúde, a educação e a renda. Então faz uma soma aí dos índices que, né, o que eles abordam Divide e por depois divide e daí dá média. essa média. Nós temos 0,8 alguma coisa, 0,9, perto de 9. Então nós ficamos muito bem classificados. O município da região, o município mais próximo ali da nossa região, da associação, ficou em 17º lugar. Uau! Então, né, e para ver como nós estamos muito bem, em todos esses sentidos, tanto na saúde, na educação e na própria renda per capita. Então, na economia, né? A nossa força realmente é grande. Então, a educação, realmente, a nossa escola estadual, no ano de 2020, foi considerada também uma das melhores do estado, né, no ensino fundamental. Então, nós temos índices bons aí. Não vou me recordar de cabeça agora do ano passado, na questão do índice do Brasil, né, que faz toda a prova Brasil, enfim, mas nós somos muito bem classificados também. Estamos sempre à frente da questão nacional, né? Do Plano Nacional de Educação, nós estamos sempre... Muito fiz essa prova Brasil. Aí que entra também a questão do teu... E fui bem, inclusive. Não falei nada? Mas esse teu olhar eu Tu nem conheço. sabe se eu te olhei do teu Não, óculos eu tô te escuro. cuidando, cara. Tô te cuidando. Tava olhando o Pedro lá, Ele cara. parece roqueiro, né? Que bota óculos Parece? escuro, né? Isso aqui é um roqueiro inteiro. Que vai na televisão, bota óculos Isso nós ia fazer escuro, folia né, nos bailes, nós era roqueiro. Não vingou muito em Fortaleza, viu? Ah, A questão foi só ali uma dos- vez, nunca mais encontrei o caminho. A questão ali dos 5 mil, a extinção dos municípios, aí cabe ressaltar já esse ponto, né? A atenção que um pequeno município dá para tais pontos, como educação, saúde, economia e Isso. tal, eu acho que eles estão indo num sentido ao contrário, de repente, na extinção desses Isso. municípios e devolver para as cidades-mães. E um ponto que a gente deixou passar antes ali, né? Porque Voltamos. cada assunto é um... Sim, né, abre é um leque de... universo, É interessante a gente dizer também que... e agora esqueci. Não tem problema. Daqui a pouco a Não, gente já lembra. vai lembrar, já Então, vou enquanto voltar. isso, eu vou só... Não, eu ia dizer que puxa lá. o município, quando ele tem essa questão não só da própria renda, da questão dos números, nós temos também... por que se diz que o município não se sustenta? Na verdade, ele se sustenta, sim. Como eu disse,
Só que os índices que medem a sustentabilidade do município é o que? IPTU, ISS. Como é que nós vamos cobrar um IPTU para atingir 10% da receita do município? Com IPTU e com ISS? Já pensou a que nível teríamos que cobrar, porque são os recursos próprios do município, é o ICMS e o IPTU e o ISS, porque o ICMS é estadual, então tem toda uma matemática para dizer que o município não é sustentável. Olha, gente, né? Então, isso é um retrocesso mesmo. Então, eu acredito que isso é algo que acredito que não vai prosperar. Como eu vejo como tu é uma mulher muito visionária, projetando o futuro, como é que tu vê hoje, Márcia, a questão do governo do estado do Rio Grande do Sul? A gente é bastante preocupado nisso, porque eu vi José Ivo Sartori nos governos anteriores, talvez, ou pelo menos pela grande mídia divulgava, ele estava endireitando os cofres do gaúcho e aquela dívida com a União também. Depois disso veio o Eduardo Leite, que hoje é atual governador, e eu vi que ele mandou prefeitos tirarem a bunda da cadeira, literalmente, para trabalhar, né? E eu vi vários municípios se reelegendo e usando do logo do Seguindo o Rumo Certo, que era um logo que o gringo usava, né? Vocês usaram também? Eu vi vários municípios entrando nisso, no rumo certo, mas eu vi o gringo perder, enfim, entrar Eduardo Leite. A atual gestação do Eduardo Leite. Gestação não. Eu ia dizer, cara, eu digo, o cara... Gestação. Ué, tá certo que o cara falou que é gay, mas a gestação já é demais, hoje a né? tecnologia é absurda. Eu achei que tinha falado de propósito, né? Só pra testar a minha seriedade. Não, eu testei. Na questão da gestão do Eduardo Leite hoje. O que tu avalia do governo atual e como tu projeta a questão dele se candidatar a presidente, já que ele lançou a candidatura a presidente da República? Olha, o que eu vejo, Marcia, a gente acredita, vê nele assim, ele é um jovem, uma pessoa muito jovem, ele tinha 33 anos, né, quando assumiu o mandato de governador, então ele é um cara muito jovem, né, tem um futuro aí muito grande, e uma das coisas que ele teve muito foi a questão da empatia, né, ele teve também uma alta aceitação na própria cidade dele, na cidade mãe, Pelotas, então conseguiu chegar ao governo do estado. Claro que eu acredito o que aconteceu, que o próprio governo do Sartori já vinha numa questão de saneamento de dívidas, então ele já vinha buscando um equilíbrio. A questão agora das privatizações, que realmente os serviços muitas vezes eles são pesados demais para o público e nem sempre se consegue ter pessoas que façam uma boa gestão nesses setores. Então, muitas vezes é melhor realmente você terceirizar ou privatizar, digamos, vender, né, as empresas e o setor privado tomar conta delas e fornecer o serviço, do que o próprio Estado. Uma coisa que se diz bastante é que o Estado, quanto menos atrapalhar, é melhor, né? Sim. Então, o Estado, ele quanto menos atrapalhar, mais ele ajuda. Então, assim, nessa linha de privatizações, ajudou muito, e está ajudando muito financeiramente a sanear as contas do Estado. Mas isso, então, é algo que já vinha acontecendo do governo anterior, né? Que a gente tem que dar o crédito, eu sempre digo. Vamos dar o crédito a quem tem crédito. Então, vinha numa linha, agora, seguindo, então ele também tem um apoio da Assembleia Legislativa para conseguir fazer essas reformas, que são reformas importantes e assim, muitas vezes a gente observa o corporativismo, né, das pessoas, por exemplo, sem demérito, né, mas a questão, por exemplo, dos funcionários da Corsã. Os funcionários da Corsã defendem a Corsã porque eles querem a Corsã, mas ninguém sabe se privatizar talvez seja até melhor para eles. Com certeza. Mas enquanto não se sabe nada, se tem medo, né? Quando se prova o contrário, né? Então, assim, eu vejo assim, se luta muito pelo corporativismo e não
pela questão mesmo da organização ao longo do tempo. Eu acredito que ele, por conta dessas situações, por ser um cara jovem, ele tem uma expressão muito boa, ele se expressa muito bem, ele tem conhecimento, ele estuda muito, né? Ele tem um grande potencial para chegar até ser presidente um dia. Acredito que agora não, porque daí nós temos numa conjuntura nacional, se nós observarmos, nós temos o Dória em São Paulo, e, querendo ou não, a gente sempre percebe o quê? Que fica no eixo Rio-São Paulo, né? Não muda muito desses lugares, os presidentes da democracia, desde o período republicano, né? Depois do período democrático, foram praticamente governos do Sudeste, né? Daquele eixo mais ali. Então, dificilmente eu acredito que ele passe na convenção do partido a nível nacional. O que ele vai fazer com isso? E eu acredito que isso ele saiba. Ele vai se projetar, ele vai se tornar conhecido, né? E quem sabe futuramente, aí numa outra eleição, nós tivemos um candidato que se tornou presidente, né? Mas ele foi 4 vezes candidato, né? Até se tornar presidente, né? Então, é para ver que de repente não é, né? Não, então, o Eduardo Leite tem um futuro grande pela frente, eu acredito nisso. E a questão dele ser contra a reeleição também é algo que ele sempre disse, não, que tanto na cidade, mas ele já tinha uma linha de ser político de vocação e desde sempre, né? E sempre teve essa linha. Isso chama atenção de alguma forma. O cara ele é contra a reeleição, então ele não vai mais. Contra a reeleição para governador. Para governador é até bom ser contra, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul, o governador nunca conseguiu se reeleger, né? Nunca. Tem essa história, né? Então é até bom ser contra a reeleição no governo do Rio Grande do Sul, dizer que tu não vai concorrer porque tu sabe que dali a pouco não passa mesmo, né? Então, são questões assim que tem que ser analisadas à luz de algo maior. Eu acredito que ele tem futuro, mas não assim tão imediato. Mas é uma pessoa muito inteligente, me surpreendeu no dia 13 de julho, quando apresentamos o projeto do Comaja. Então, eu sentei à direita dele, né? Então, nós estávamos lá no palácio, lá no Negrinho do Pastoreio. Então, era uma mesa gigante, né? Nós estávamos umas 30 pessoas distanciadas, né? Com todos os protocolos. Então, eu sentei à direita dele, assim, ele é uma pessoa muito tranquila, sabe? Por ser o nosso governador, uma pessoa com poder e tal, o cara, ele não é assim, eu achei ele muito bem tranquilo, uma pessoa bem... humilde. Bem, não vou dizer humilde sim, mas realmente uma pessoa de trato muito tranquilo mesmo, não tem toda aquela... Porque a gente conhece pessoas, né, que nem governadores são, né, e que são muito donos de si, né, que Bastante. são, como a gente diz, pessoa, né, que é arrogante, prepotente, e ele não, um cara muito tranquilo nesse sentido. Então, eu acho que ele tem um grande futuro, sim. Deixando agora um pouquinho de lado o Comaja, deixando um pouquinho de lado a prefeita Márcia. Uhum. A Márcia em si, Uhum. tá? Fora isso, a Márcia família, quando chega em casa, veste a camisa do Inter ou a do Grêmio? Do Inter. Do Inter? É isso aí, tamo junto. Toma Cara, Coca-Cola ou Pepsi? Nenhuma, eu prefiro tomar água mesmo. Olha aí, chá ou café? Os dois. Chocolate branco ou preto? Branco. Olha aí, ó. Cup noodles ou miojo? Nenhum. Pão caseiro ou pão cacetinho? Dependendo do dia e do lugar onde comprar. Um importante. Ovo frito ou ovo cozido? Frito com ovo. Cozido daí com sal e azeite. Olha aí. Sushi ou churrasco? Churrasco. Eu vi umas fotos, uns stories aí, de um sushi. Daí é Que eu achei que eu ia ter que comprometer agora. É coisa da Alice. Atenção, Alice. Eu sou companheira, não é meu favorito, mas de vez em quando a gente, Mas é né, filha, pelos né? filhos a gente, né, E a aprendi a comer a gostar um pouquinho com ela, né, mas eu tenho uma certa resistência. E a família? Hoje a prefeita é casada? Sim. Qual o nome do esposo? É Gilmar, né, somos casados há 32 anos, temos a Alice,
né? Com 20, vou 24. entregar agora. 23. 23. O João Pedro com 19. Né? Então, estão aí os dois. Eu sou muito curioso quanto a isso e eu perguntei isso para todos os convidados até hoje. Eu vou perguntar de novo porque eu gosto dessas histórias. Como que vocês se conheceram? Pois Você e o maridão. Sabe que nós estávamos falando nisso sexta-feira, né? Eu estudava em Cruz Alta, fazia magistério. E naquela época, né, existia uma espécie de rádio alternativas rádios, né? E eu conheci ele através do meu irmão Álvaro, meu irmão mais velho. Lembro, né? o padrinho do meu irmão. É padrinho do teu irmão. E daí a gente ia nas rádios, nos carros, sintonizar com a outra rádio do outro carro, né? Ah, que legal. E aí que eu conheci ele tinha um Escort branco na Meu época. Branco com a listinha vermelha, assim, estilo XR3, na época era esse o modelo. Mas era um guri bem inquietão, eu dizia, mas tu vê, eu nem sabia que esse cara existia. Interior, cidade pequena, ele era do interior, né? Mas eu não conhecia esse cara, tá? E daí depois, então, foi lá no centro de Cruz Alta, então, o que fazia? Tinham as avenidas onde os carros iam e vinham, e em determinados espaços os carros ficavam parados no meio do que seria canteiros, né? Mas então faziam-se estacionamentos, ali ligava o som, ficavam conversando, a gente ficava conversando, o pessoal tomava chimarrão, outros levavam bebida e tal. Bem coisa de jovem, né? E a gente ia lá, então, tocava música do tempo da fita, do tempo de rádio. Amor à primeira vista? Pirata, aí. Foi amor à primeira vista ou teve uma resistência? Não, daí a gente foi se conhecendo, mas aquilo, né, pra evoluir pro namoro, né, gente, era meses, né? Não é assim. Ficava na Que troca nem de eu, olhares, ali, recadinhos. vou ali namorar. Ficar da minha época. É que nem hoje em dia, o Pedro conquistou a Evelyn fazendo a dancinha do Dimitri. Imagina. Hoje em dia é diferente, né? Não, naquela época até pra ficar, naquela época era dar beijo na boca. Isso aí a gente levava 2, 3 meses até acontecer, Nossa! né? Às vezes era Sério? um negócio Nossa! mais longe. Ah, mas nós estamos muito Facebook e WhatsApp encurtou primeiro- muito o caminho. Exatamente. Imagina, pra gente conseguir conversar com a pessoa levava um mês, né? Pra marcar alguma coisa, pra se encontrar num bar, num lugar, levava outro mês. Então, assim, ó, as coisas eram mais espaçadas. Mas tranquilo. E quem é que demonstrou, assim, o amor? Ele acho que foi um pouco de cada um, né? Acho que foi um mandou pouco uma de mensagem cada um. pelo Rádio PX. E aí, gata, qual é que é? Pois é, como é que fazia pra se Dá uma comunicar banda nessa no meu época? Escort. Mandava mensagem pra rádio mesmo? Não, a gente tinha telefone até, mas a gente se encontrava. Ah, mas essa de mandar mensagem na rádio não é tão antiga assim, cara. É. Para por aí, velho. Que é verdade. Para. Não, mas a gente Fazia aquela tinha O love as formas coach. ou tinha os recados, né? O amigo do amigo e tal. Então, Liga pra falar nos 3 segundos, quando não tem cartão. não, eu acho que Fazia- isso foi depois, né? Fazia empréstimo de recarga de celular, tinha como transferir saldo pro outro, lembra dessa? Barbaridade, isso existiu, né? Bastante. É. Cara, eu sou tempo de botar a fichinha no orelhão. Tá louco. Eu Eu acho que eu nunca usei. Eu usei o orelhão. Mas enfim. Mas é isso aí, né? Agora, pulando do governo estadual para o federal, talvez isso seja um pouco complicado para avaliar hoje, mas a visão da prefeita Márcia, como é que você avalia o governo federal do Brasil hoje? O que eu posso dizer assim? Eu acho que hoje nós temos essa polarização que a gente vê muito nas cidades pequenas, a gente vê também a nível federal, né? Esses antagonismos. O que eu vejo assim, nós saímos de um governo, gostem ou não, né? Nós tivemos aí 16 anos do PT no poder, né? Com Lula e Dilma e companhia. E se criou uma espécie de máquina. Assalto a bancos. Eu diria Do poder assim, público. uma máquina assim que ela usurpou. Cara, não tem, é verdade. Vamos dizer o seguinte, eu vou tentar resumir o que foram os governos do PT no poder, a nível federal. Eles conseguiram quebrar a maior empresa, a empresa que mais dava lucro no país era a Petrobras, era a maior empresa e lucros astronômicos, né? Petróleo. Sim. Eles conseguiram quebrar. O que é quebrar? Você imagina quebrar uma montanha que é um arranha-céu. Imagina você tirando dinheiro, desviando dinheiro até chegar ao fundo do poço e ainda... Literalmente. Então,
Assim, isso para mim resume o governo do PT no poder. O que acontece com o Bolsonaro chega, ele tem uma linha dura, tem problemas, acredito que tem problemas com os filhos, porque os filhos parece que não obedecem ele também, né? Como alguns pais. Quem é pai sabe, nem sempre os filhos obedecem. Mas isso não é desculpa, mas eu quero dizer que tem, a gente percebe que tem problemas ali. Deve ter alguns outros problemas, mas nada comparado a isso. A gente pode dizer que hoje o nosso país, que tinha um déficit, está começando a ter superávit, né, depois de muito tempo. Ele não deixou faltar recursos durante a pandemia. Se fala mal dele, mas nós não podemos. Nós temos que reconhecer que o governo mandou recurso. Bem ou mal, o auxílio emergencial ajudou muita gente. Com certeza. A vacina, o que se falam muito daquela da Covaxin, mas, gente, é um empenho, foi feito um empenho, mas não foi feito o pagamento. Eu mesmo, como gestora, já fiz empenho que depois eu desisti de fazer a compra. Isso não é crime. O gestor fazer empenho e depois ele não realizar a compra, daí o que ele faz? Ele se torna empenho. É só isso. É como uma intenção que tu tinha, mas aí tu viu lá na frente, não, isso aqui não é o que estão querendo me vender, eu vou, ou porque alguém me disse, ou não quero mais, se descobrir, não quero mais. Então foi isso que aconteceu com toda aquela questão da Covaxin. Resumindo, foi isso. Então o que a gente vê? A CPI, o que ela é? Ela foi para tirar o foco do serviço, ao invés do pessoal ter que estar prestando serviço, dando apoio. Aí o governo, que tem que fazer? Ele se volta toda a atenção para aquilo ali. Então, ele enfraquece por isso. Não porque está sendo o problema, mas porque não se investigou depois isso. Porque também podem ser feitas as mesmas perguntas. Claro. As investigações de CPI podem ser feitas depois. Não precisa ser agora, durante o processo da Covid. Então, eu acho que ele foi, nesse sentido, por que eles estão fazendo isso, a oposição? Porque eles estão sedentos. Eles estão querendo voltar. Não querendo voltar, eles precisam voltar, né? Eles estão agonizando. Porque eles não falam em ter o poder, mas sim tomar o poder. Ficou claro para mundialmente, isso ficou claro, né? E outra coisa que a gente vê, assim, é, por exemplo, a questão da opinião. Então, hoje, a opinião você não pode ter. Só quem pode ter opinião é a esquerda, as outras pessoas não podem ter opinião. A expressão tomar o poder não é muito democrática, né? Não é nada democrático. Foi o que ele falou. Até a questão hoje, nós somos um veículo querendo ou não, somos pequenos, muito pequenos, mas nós somos um veículo hoje de comunicação. Sim. Aquela questão ali que o presidenciável, que hoje o STF tornou Lula, em redirecionar e colocar, impor pontos na mídia hoje, né? Tirar liberdade. E ele deixou claro que se ele voltar, ele vai fazer isso. Então preocupa bastante. Por quê? Porque ele conseguindo ter digamos, uma espécie de censura, né? Ele vai poder dizer quem fala dele ou quem não fala. Com certeza. E hoje todo mundo fala. E hoje, por que as pessoas falam do Bolsonaro? A gente abre veículos de comunicação aí que só falam mal. Descem a porrada. Sabe que a gente não consegue assistir mesmo, né? A gente que tem uma opinião crítica, tu vê que aquilo só fala mal. Não, a notícia não é mais notícia. Ela está disfarçada de notícia, mas ela é toda uma ideologizada. Qualquer notícia. Sim. Eu vi pouco sobre a questão do Bolsonaro na ONU, mas o pouco que eu vi foi que numa emissora ele foi terrível, e na outra emissora ele defendeu as mesmas coisas que na outra foi atacado. Sim. Então tudo depende do olhar em que se coloca. Então a gente tem que filtrar isso muito bem. Quando a gente assiste determinado veículo de comunicação, como a Globo, a gente tem que saber que a Globo é totalmente contra o Bolsonaro, ela nunca vai falar bem dele. E quando a gente... aí nós temos que buscar as informações. Então, o G1, o Globo, é tudo a mesma coisa, né? O UOL, então, Folha de São Paulo. Estadão, né? Folha de São Paulo. Então, todos esses veículos são da mesma fonte. Então, a gente tem que realmente até ouvir um pouco de cada um, mas a conclusão seja nossa. Mas a dificuldade que eu vejo nesse governo
Então, não é a corrupção, é a questão da politização e uma questão que ele realmente não tem, que é muito jeito, né? Ele não tem, ele é uma pessoa que... Chego lá e pronto. Ele fala daquele jeito, e assim, e deu, e agora não deu. Ele não é muito chegado a ter uma educação mais refinada, um jeito. Ele não parece um estadista. Nada carismático. Nada muito carismático, mas ele é uma pessoa assim que a gente percebe, uma pessoa séria, que está tentando colocar a casa em ordem. Ele fala daquele jeito mesmo. Quem o conhece, né, mais de perto, diz que realmente, até as pessoas comentam, né, mas a gente mesmo comenta, mas ninguém diz para ele fechar a boca, né, ou ficar quieto, que ele seria um sábio, né, quanto mais quieto ficasse, né, porque o governo dele não é ruim, mas fica quase... A imagem que querem passar é um prato cheio para a mídia, que é o contrário, né? Então, hoje, nós não temos um problema grave que era a corrupção. O problema hoje que querem que era problema é as manifestações dele. É o que ele fala aqui, fala ali. Mas talvez a gente possa gostar desse jeito, né? Porque ele tá fazendo o que a gente queria. Tá ok? E muitas vezes é preferível você... né, até conviver com isso do que conviver. O que tu prefere? Conviver com um cara que não é tão assim ou conviver com a corrupção que assolou nosso país e que provavelmente ainda, quem sabe um dia o Lula vai entrar contra a própria União, porque causou, né, um abalo moral nele, né? Coitado. Ele ficou preso e ele poderá ser ressarcido por isso. Putz. Né? Corremos esse risco ainda. Corremos esse risco. Vocês escrevam, eu não quero, não estou sendo visionário, mas é um temor que eu tenho. Que ele possa vir a pedir Meu Deus. uma questão porque a imagem dele, a moral dele ficou abalada todo o tempo que ele ficou preso, injustamente, porque você provou que ele, né? Com a amnistia, a tua imitação do Lula. Que isso é só uma coisa que ele que tem na cabeça que foi provado, porque não foi provado o contrário, né? Até então a gente viu provas de corrupção. E muita, né? E muita. A única coisa que foi o contrário ali foi... não foi aquele juiz, não deveria descer o julgador, cancela tudo e segue o baile. Isso, ponto. Não teve uma prova de que não foi feita corrupção. Então, são coisas que a gente tem que analisar. E assim, ó, realmente então a questão me hoje... surpreendi contigo, tua colocação aqui. Desculpa, mas isso não é normal, sabe? Não. Cara, agora arrepiou aqui, cara. Você estando ao seu lado. Quem não conhece que compre, né? Nós já extrapolamos o nosso horário, e eu sei que a sua agenda é corrida. Até não sei, tu vai seguir a capital agora, vai se hospedar na cidade? Eu acho que eu vou ver se conforme o tempo, daí, se estiver parando de chover, né? Pode ser que a gente siga, né? Amanhã a gente tem agenda na capital. Cedo, aí vamos ver como é. Com certeza, então nós não vamos tirar mais muito o seu tempo. Imagina, mas capaz, tá muito bom. Que bom que gostou. E é o programa mais democrático, digamos assim, mais... A terceira entrevistada falando a mesma. E batemos o recorde de audiência hoje. O recorde, tivemos um problema. Parabéns, prefeita. Anota mais um recorde lá na sua história. Lá. Coloca mais um no teu currículo lá, 53, 54. Bati o recorde do Pod Estudo e apresenta amanhã lá em Porto Alegre, pessoal. Vamos providenciar uma plaquinha do YouTube, né? Vamos providenciar do Pod Estudo. Que legal. Não, muito eclético o programa de... Coisa boa. A minha ideia no início, até eu comentei com o Almir, é fazer o pessoal se sentir em casa. Quer falar do teu assunto? Fala do teu assunto, fica em casa. E impressionante como se alinhou nossos pensamentos. O Almir até deve ter notado. E parabéns mesmo. E entrando agora para a reta final, eu não sei se eu deveria, mas eu vou ter que fazer essa pergunta porque eu acredito que a maioria quer saber no fim, né? O pessoal que está em casa. Qual o futuro da Márcia na política? É um pequeno spoiler? Não quer esperar o futuro? Enfim, dá o teu consentimento. Pois é, Maurício, assim, ó, eu sempre digo assim, ó, como eu já falei antes, eu sou muito grata, né, a nosso povo lá, a nossa população que nos reconduziu, assim, de uma forma muito inédita, né, então, e eu te digo assim, ó, isso foi resultado de um trabalho, assim, feito com tanto amor, com tanto carinho, e foi tão bom e deu tão certo
que isso, né, naturalmente repercutiu na nossa cidade, na nossa região e para minha surpresa, em todo o estado, Em todo né? o estado. Então, a gente realmente, onde eu chego, e agora a presença do Comaja também dá essa visibilidade por esse projeto grande que a gente está liderando aí, nós conseguindo fazer isso se tornar uma realidade, e eu acredito que logo, logo vai acontecer. Isso também projeta, né, a questão da gente fazer realmente algo assim muito significativo pela região. Então, eu confesso a você que onde a gente chega, a gente é abordado e perguntado, você vai ter candidato? As pessoas, acredito assim, que querem também lideranças novas, né? Querem a renovação, o fato de ser mulher e de ter um destaque enquanto gestora e enquanto visionária, como você diz, a gente enxergar um pouco além, né? Isso realmente, né, fez com que a gente recebesse aí algumas manifestações nesse sentido. Mas eu digo assim, se a nossa região lá, que é uma região bem interessante, se tiver o apoio da nossa região, se a gente tiver uma base sólida, porque o município nosso, em número de eleitores, é pequeno, mas nós temos uma região grande, né? Então, a região Grande. apoiando, acredito que a gente tem condições lá de eleger até 2 deputados da nossa região. Então, a gente é abordado, eu já confesso que já recebi convite, sim, a gente está, digamos assim, avaliando a situação, conversando com as pessoas, porque nessa questão de ir a deputada, teria que sair, né, do mandato, então, em abril do ano que vem. Termina antes, no então, caso. a gente também tem isso que considerar. O bom disso tudo é que, mesmo que eu tenha que sair, o município está bem cuidado, né? Eu jamais iria, por exemplo, né, nem cogitar uma mínima ideia se o município não estivesse tão bem e se nós não tivéssemos um trabalho de afinidade com o nosso vice-prefeito e com o nosso time, como a gente chama, com a nossa equipe, porque ela tem essa linha, né? Já tem esse segmento, né? Vou te dar um exemplo. Hoje pela manhã, a gente estava fechando um trabalho para setembro do ano que vem. Eu estava acompanhando. No mundo do CTG, né? Ele nos procurou. Então, você vê até isso, né, Maurício? São 22 municípios onde eles vão trabalhar durante todo o ano que vem, esse ano e o ano que vem, e ele escolheu Fortaleza dos Valos. Né? Ele ouviu falar da prefeita e tal, não, então ele nos escolheu, né? Porque é um projeto pela LIC, né? Onde vai uma feira itinerante com várias atrações, 2 dias, shows também, de nível, né? Os shows gaúchos, tudo, né? Na questão da identidade do gaúcho, mas shows assim, expressivos mesmo. E então ele nos escolheu. Então algo fez nos escolher, entende? Então a gente também tem isso. Temos um respeito, um respaldo muito grande onde a gente vai. E também, então, eu te digo assim, nós já estamos projetando para trabalhar o ano que vem, em setembro. Então, a gente indo ou não indo, a gente trabalha da mesma forma, né? Então, isso eu deixo, assim, um pouco mais para o futuro, a decisão, mas a gente está focado na nossa cidade, está focado no nosso trabalho, mas a gente fica muito grato por isso, né? Por esse reconhecimento, né? E a gente vai estar torcendo sempre, né? Com certeza. Se for, a gente vai estar com o olhar redobrado, tenha certeza disso. Né? E a prefeita agora foi reeleita, né? Então, no final agora desse mandato, é feita a troca. E já teria algum candidato à altura? Eu acredito, assim, que nós temos... Da escolha, sim, no caso do partido de vocês, né? Sim. Naturalmente, né? A gente espera que o vice-prefeito, né, possa, né... tenha a vontade, o apoio, né, do partido, que é fundamental para isso, porque eu acredito que a gente deve trabalhar numa sucessão, sim, né? Até porque ele já está acompanhando acompanhando e realmente é uma pessoa que, se as pessoas acompanharem a história de Fortaleza dos Valos, eu digo assim, sem temer, que foi o vice-prefeito mais atuante que eu já vi. Será que vai ter concorrente, Maurício?
Eu não tô lá pra, Sim, né, pra acompanhar direto em cima, né, mas pela última eleição, né, eu acredito que vai ter. Já pensou? São vários partidos que tem no Isso. município, né? Só que assim, ó, a gente tem que acreditar no trabalho que a gente faz, né? E é o que eu sempre digo, a gente tem que trabalhar e fazer o melhor, porque se vier adversário, eles vão ter que lidar com os melhores, né? Com certeza. Então, Olha, a pra forma isso com que as pessoas se manifestaram hoje, até mandar um abraço pro pessoal de Fortaleza dos Valos, eu faço bastante piada com o Maurício, mas é Porque, só com o Maurício, tá? Mas é só brincadeira. Esses moram no meu coração. O pessoal lá ama a prefeita, né? Daria pra encerrar o podcast dizendo hoje que é a prefeita mais amada do Brasil. O pessoal Por que não? demonstrou aqui. Ai, O pessoal que bom. demonstrou o carinho e demonstrou também essa questão da garra pela cidade, né? Nós somos Fortaleza dos Vales e não abrimos. Estamos unidos. Então, olha, eu vou arriscar aqui, tá? Lá pra próxima eleição, guardem isso. Vou arriscar. Eu acho que não vai ter concorrência. Pra próxima, contra o Paulo, se Acho que possível. não vai ter concorrência. Vamos ver o tempo. Vamos esperar pra ver, né? O tempo dirá, né? Pra encerrar então, Marcelo, antes eu queria ter perguntado pra ti e acabei passando. Hoje, quais os cargos que a prefeita Márcia ocupa, no geral? No geral. Comaja, prefeita, enfim. Isso. Então sou Mãe. prefeita, sou presidente do Comage, do consórcio, sou a coordenadora da R12, da Regional 12 de Saúde de Cruz Alta, sou a vice-presidente do CORE de Alto Jacuí, que é o Conselho Regional de Desenvolvimento do Alto Jacuí também. Sou conselheiro da Música, Associação dos Municípios Sedes de Usina Hidrelétricas e Alagados do Brasil. Deixa eu me lembrar se mais alguma coisa. Nossa, cara. Como é que é? Eu lembro. Como é que é conciliar esse teus, porque eu contei aqui Deixa eu lembrar. cinco profissões, digamos assim. É. E eu era ainda representando os prefeitos no conselho do gestor do Hospital de São Vicente de Cruz Alta. Agora, por conta da pandemia, a gente parou. Mas eu acho que é isso. 6 cargos ao mesmo tempo. É isso. Nossa. E remuneração só no caso de prefeito. Os outros todos são voluntários, inclusive o Comaja, né? Ele é como se fosse, né? Ele tem um orçamento de 53 milhões, né, em 2020. Esse ano, em fevereiro, eu assinei a licitação da iluminação pública de 99 milhões. Né? Caramba! Então, é algo grande e que a gente faz por amor mesmo, pelo trabalho. Então, e claro, porque eu tenho uma equipe técnica muito competente lá também no consórcio e que eu tenho segurança para isso, né? Porque é algo... Eu ia dizer isso, deve ser puxado. É algo grande, né? Mas a gente faz tudo com Dá pra dizer que amor tem mesmo. competência pra ser uma deputada hoje. Eu acho que eu não teria medo não do trabalho, eu não teria medo. Cara, não. 5 ocupações, 6, porque parou em função da Covid, mas 6 ocupações ao mesmo tempo, haja cabeça pra isso. Cara, eu mal consigo estudar e fazer um podcast. E trabalhar na loja. E Ó, tu já tem 3, né? Meu Deus, aí eu trabalho na loja. Eu tenho um podcast, sou vendedor. E já tá de bom tamanho. Sim, daí a gente é esposa, Quero me dedicar. né? Maurício Aí que esposa, entra essa outra mãe, questão. daí Como é conciliar a família? O familiar entende tem isso? até a cachorrinha da Alice, que a gente ficou lá em casa, a cachorrinha escolheu ficar comigo, morar comigo. Alice. Ai, que loucura. Então tem tudo isso, né? E aí daí quando tem toda essa questão que a gente também tem que Saber conciliar. né? Mas Que estamos legal, aí, cara. né? Que maravilha. É o que Meus dizem, né? parabéns, Mulher ó. consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo Tá tempo, provado, né? Tá não é o que provado diz, foi isso. provado isso. Metade Ó, que disso nós já tínhamos se enrolado tudo. Que loucura. bem por pouco menos. Pessoal, eu já vou começar o encerramento, então. Queria agradecer profundamente a humildade por você estar aqui. Porque, assim, ó, foi que nem a Márcia Scherer. Márcia, topa? Topo. Cara, não As Márcias. teve 2 Márcia. prefeitos aqui, o de Estrela, que eu vou falar. O prefeito de Estrela e o prefeito de Lajeado, que ficou só no convite. Até agora. Pois não... é, eu vou falar. O prefeito de Estrela chegou a responder, o de Lajeado visualizou. Eu sei que visualizou e não. É que né? assim, ó, Lajeado, ele tá esperando ele ficar um pouco mais calmo pra responder, tá? O sobrenome dele é Calmo. Ele Pra te tá. entender a piada, entendeu? Assim que ele tiver mais calmo, ele vai te responder, Maurício. Espero. Tá aí. Fez um nome brabo, faz tempo que ele tá esperando. Mas enfim, novamente, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Sei que a agenda de prefeito e entre outros seus Nossa, compromissos é entre corrido, né?
arrumou um tempo para estar conosco, esclarecendo dúvidas e perguntas que até o povo de Fortaleza queria saber. Novamente, meu muito obrigado. Falta muito obrigado para agradecer essa visita que você fez para nós hoje. Imagina, eu que tenho a agradecer ao convite de vocês, e como eu disse, assim, eu tenho uma fé muito grande nos jovens, né? E nós tínhamos o bispo Dom Jacó lá, né, em Cruz Alta, faleceu há pouco, mas eu me lembro, assim, ele era uma pessoa já de idade e ele dizia isso quando eu era jovem. Eu acredito muito nos jovens, não sei o quê. E a gente sentia isso muito nele, né? E eu vejo, assim, que eu fui amadurecendo, para não dizer envelhecendo, né? Eu fui amadurecendo e eu tenho esse amor, assim, essa vontade, assim, de ver a galera, de estar junto, de vê-los crescer, de apostar na juventude, em gente nova. E esse tipo de trabalho que nem vocês fazem, do Pods, né, essa coisa mais descontraída, é muito legal, né, porque a gente também pode se divertir, né? Com certeza, conversa, esse é o principal intenção. Fica algo bem dinâmico, bem criativo, nos deixa muito à vontade. Confesso que é muito bacana isso, é muito bom estar aqui. Eu que tenho que agradecer a vocês e desejar aí que tenham tudo de bom e que possam fazer aí várias entrevistas aí, até tomara que superem, né, logo aí o recorde. Amém. Eu vou ter que agradecer isso aí e dizer amém, porque quanto mais recorde, melhor. Deixa eu te dizer que nós estamos em 5º lugar na vacinação com os municípios de até 10 mil habitantes. Claro, cara, eu ia ter pedido 97% mais, quase 98% da população vacinada com a dose e mais de 70% com as 2 doses. Eu fui dar uma olhada, eu não vi da região daqui, perto dessa categoria. Então, nós estamos lá. Parabéns. Parabéns, Vê uma coisa tão importante, quase que a gente fica... Prefeita dos recordes. Olha aí. Não, recorde. A gente tem muita coisa boa, graças a Deus. Coisa boa. E ao trabalho a gente tem muita coisa boa. Então, mais uma vez, obrigada a vocês e sucesso. Sucesso para nós e desejamos sucesso para você também, seja na carreira política ou, enfim, qual for o caminho que a prefeita vai escolher. Eu, como fortalezense, fico grato pelo teu trabalho prestado para nós lá. Azar, guri. Ele realizou um sonho agora, cara. Meu produtor se prepara para encerrar aí, pessoal. Muito obrigado. Cara. Boa noite. São os votos da equipe do Pode Tudo. Pode tudo.